Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio aqui do nosso podcast Criminalista em Foco. O objetivo desse podcast é trazer alunos advogados que já passaram pelo meu treinamento completo do Formação Especialista em Execução Penal para contar a história, né, desse advogado, como foi tomar a decisão de seguir a carreira da área criminal, seguir a carreira da execução penal. E como foi, né? O início, o meio, como está hoje. Então, hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Júlia Chagas. Seja muito bem-vinda e obrigada pela oportunidade de aceitar o meu convite de estar aqui. Oi, Fer. Primeiramente, quem agradece sou eu por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha atuação, sobre a minha trajetória aqui na execução penal e por todo o apoio que eu tive nessa trajetória com você, porque assim, o meu suporte, todo o meu conhecimento e o que eu adquiri até hoje é graças a você e ao seu curso. Fico muito feliz. Então, vamos começar do começo. Há quanto tempo você é advogada, Júlia? Ó, eu me formei em 2018. Eu já no meu último ano passei na OAB e comecei a atuar em 2019. Comecei a atuar generalista. O que vinha eu pegava e assim não fazia nada certo, né? Porque a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar. Foi onde eu conheci você e comecei a fazer o curso e me dedicar mais na área criminal, né? Comecei a me dedicar mais na área criminal e eu comecei a fazer o seu curso de execução. Foi onde Isso eu foi me qual ano? identifiquei. Fer, eu fiz o seu primeiro curso quando você tinha uma outra sócia. Aham. A partir daquele momento ali, eu comprei o seu curso. Eu nem me recordo, para te falar a verdade. Que eu acho que eu já Deve estou junto ser com você meados faz de alguns anos. 2020, 2021, que foi a minha primeira turma do curso. Sim. Que legal. E me conta, então aí você. E por que a área criminal, né? Por que que você decidiu escolher a área criminal? Teve alguma coisa que você acreditou, que você pensou naquele momento? Eu acho a área criminal muito interessante. Eu acredito muito também na ressocialização, na oportunidade. Tá. Então, eu gosto muito da lei de drogas e eu achei muito interessante a execução penal, a questão de fração, trabalhar sobre progressão de regime, porque eu queria entender o porquê. A pessoa tem uma condenação, 4 anos. O familiar sempre me perguntou: Nossa, mas meu filho vai ficar preso 4 anos? E eu falava: Não, não vai. Eu falei assim: Mas por que que ele não vai ficar? Eu tenho que entender isso daí. Então, eu tenho que aprender a execução penal. E foi onde eu te conheci. E eu não sabia fazer cálculos. Nossa, cálculo para mim até hoje, em tudo, é um grande empecilho. E eu conheci a sua calculadora. Eu falei, gente, isso aqui não pode acabar nunca. Isso aqui facilita muito a vida. E graças a Deus eu entrei no seu curso, eu adquiri a calculadora e eu tenho uma facilidade enorme quando eu faço atendimento. Já na hora ali eu já abro, já consigo fazer um cálculo de cabeça, mais ou menos, né? Graças à sua calculadora, eu já consigo dar um parecer melhor para os meus clientes. Mas assim, eu digo que o passo a passo, que é muito interessante, a você entender o que é a progressão, o que é o livramento condicional, remissão, detração, eu aprendi tudo no seu curso. E, Júlia, você conta que você era advogada generalista até você tomar a Sim. decisão de ir para a área criminal, na área de execução penal. Me conta uma coisa, você se recorda como que era a sua advocacia antes, naquele momento que você era generalista, até você tomar a decisão de atuar com a execução penal? Eu falo que a palavra que define é desespero. Porque tudo que vinha eu queria pegar, eu achava assim, que eu tinha que ter uma grande demanda, eu tinha que ter um monte de clientes. Só que eu não conseguia me dedicar, porque se eu pegava um caso civil, eu tinha que estudar aquele caso civil. Aparecia um previdenciário, eu tinha que estudar previdenciário, que eu não sabia nada. Trabalhista, até uns casos cíveis, eu não entendia nada. Eu me desesperava. Eu achava que eu tinha que ter no escritório muitos clientes, independente da área que fosse. Então, assim, eu entrei num desespero, eu até chorava, eu falava assim, meu Deus, eu não vou advogar, eu vou ter que prestar o concurso porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu lembro que você falava assim, você tem que escolher um nicho, você tem que escolher um nicho. E assim, e eu fui, falei assim, ó, eu vou tentar a execução penal. Uhum. E eu tentei, consegui, e graças a Deus hoje está dando muito certo. A maioria aqui do escritório são toda execução penal. O que vem de outras áreas, eu faço parcerias.
Que bacana, tem que ser, porque a gente não consegue ser bom em tudo, se especializar em tudo. Então, uma das vantagens é quando a gente se especializa num único nicho, primeiro, você vira referência. Então, as pessoas passam a te procurar porque você é especialista naquela área. E sem contar que a gente consegue delegar o que a gente não tem experiência, o que a gente não domina para outros advogados especialistas e assim todo mundo ganha. Júlia, eu sei porque eu tenho conhecimento, mas os nossos ouvintes não têm. Hoje você reside numa comarca considerada relativamente pequena. Quantos habitantes nós temos na sua cidade hoje, mais ou menos? Aqui na minha cidade, Ituverava, que é o interior de São Paulo, nós temos em torno de 42 mil habitantes. 42 mil habitantes. Eu gosto de fazer essa pergunta porque às vezes alguém que vai assistir esse episódio também vive essa realidade de residir em uma comarca pequena e tem aquela falsa crença de que eu não vou conseguir me posicionar na advocacia, não vai dar certo. Como é isso para você? A maioria dos seus clientes são daí. Você conseguiu captar clientes de outras regiões? Como é a realidade da sua advocacia hoje? Eu tenho clientes, bastante clientes aqui da minha comarca, inclusive hoje eu até fechei aqui uma defesa no processo administrativo e uma procuração que eu vou enviar numa penitenciária, isso foi só hoje, tá? Então, assim, Só e hoje. só hoje. E eu tenho muitos clientes que são de fora, principalmente de São Paulo, de Santos, por quê? Eu pego um cliente, faço um ótimo atendimento e eles me indicam lá dentro, porque eles gostam, do meu atendimento, eles gostam do meu trabalho e sempre eles indicam. Então, não tem essa crença que eu tenho que morar numa cidade grande para eu ter vários clientes. Não, você pode morar numa fazenda, não importa onde que você esteja. Hoje a internet facilitou muito os atendimentos virtuais, questões de audiências em processos administrativos. Então, a questão da cidade, da comarca em que você reside, não faz a diferença. O que faz a diferença é o seu atendimento e a sua dedicação. Perfeito. E hoje, né, você está já há bastante tempo aí como advogada, né, atuando na área criminal, mas quais foram as principais mudanças que você sentiu depois do curso? E aqui eu pergunto, pode ser no sentido de segurança, prospecção de clientes, faturamento, quais foram as principais mudanças que você sentiu? Eu senti muita diferença no financeiro, na segurança, porque eu faço um atendimento, eu me sinto como que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Eu tenho segurança, eu sei o que eu estou falando, eu sei explicar. É muito difícil quando eu não consigo responder uma pergunta. Então, eu tenho muita segurança no meu trabalho, a questão financeira, porque a gente faz uma parte de cliente, a gente tem aquela remuneração mensal dos honorários que a gente pode contar com aquele valor. Então, mudou muito essa questão financeira e a segurança na minha atuação na advocacia. Porque hoje eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou dizendo. Então você se sente mais segura, mais confiante. Eu Sim, estou procurando aqui, né, porque nós temos um ranking de prospecção de clientes na execução penal. E assim, estamos gravando esse podcast agora, dia 15 de setembro, e no dia da gravação do podcast você contou que fechou 2 contratos. Mas eu tenho aqui, né, várias realidades que você nos trouxe. E aí, por exemplo, você contou em maio que você já tinha fechado 36 contratos. Então, hoje, como você se sente realizada tendo a oportunidade de fechar tantos contratos assim? eu estou até em dívida com a Bianca, porque eu esqueço de mandar para ela, né? Em maio eu consegui fazer o levantamento de 36 clientes. Hoje eu não sei te falar, Fer, porque assim, aparecem muitos clientes. Porque você faz um atendimento, eles já te passam uns 3 nomes para você marcar um outro atendimento. Tenho parcerias aqui na minha cidade com advogados trabalhistas que pega o criminal, a execução e me passa, a gente faz essa parceria. Então, assim, hoje eu não sei te falar a quantidade de clientes que eu tenho, mas eu estou tendo bastante êxito em processo administrativo, que eu tenho que mandar até as decisões aí. Então, assim, eu não sei, você até me desculpa essa minha falha, e não enviar para a Bianca os meus fechamentos de contrato, as minhas decisões favoráveis, mas eu vou melhorar essa minha parte aí. Eu vou cobrar, porque nós temos esse ranking de prospecção de clientes e também quando os alunos conseguem boas decisões, a gente sobe lá na biblioteca, porque o objetivo é que o aluno se torne destaque dentro da comunidade
e que as decisões possam ajudar a servir de precedentes para outros advogados. E, Júlia, você se lembra do seu primeiro cliente na execução penal? Como que foi essa experiência? Você consegue recordar? Consigo. O meu primeiro cliente foi um pedido de livramento condicional que eu fiz. Eu estava muito perdida, porque eu não sabia o que era mais benéfico para ele, se ia ser o regime aberto, se ia ser o livramento condicional. E foi onde que eu até comprei o curso, porque eu estava muito perdida. E eu andei dando umas escorregadas com esse cliente, mas eu aprendi muito. Mas eu tive êxito, graças a Deus. Mas eu passei muito aperto. Mais uma pergunta aqui interessante é: com a advocacia, você já teve alguma conquista que você nunca imaginou, mas que foi graças à advocacia? Pode ser uma conquista de algo material que você sempre O meu sonhou, enfim, escritório, seu o meu escritório. escritório, porque eu alugava aqui do lado, né, uma sala, e eu construí meu escritório. Ai, que conquista! Essa é a grande conquista, o seu maior patrimônio. É daí que vem a fonte para tantos outros contratos, para você poder conquistar as suas coisas e as suas realizações pessoais, profissionais. E, Júlia, alguém que estiver ouvindo esse podcast que ainda não conhece a área de execução penal e que está indeciso, indecisa se vale a pena ou não entrar na execução penal, o que você diria? Qual conselho você daria para essa pessoa? O meu conselho seria não desista. A área da execução penal ela é muito pouco explorada pelos advogados e não é porque é um advogado criminalista que vai saber sobre a execução penal, não é. Você tem que se especializar, você tem que entender a lei de execução e estude, vale a pena. É uma área muito pouco explorada pelos advogados e ela dá sucesso porque você já tem uma sentença, você vai trabalhar sobre aquela sentença, então você não tem aquele peso enorme nas suas costas. Você vai trabalhar para ressocialização, você vai trabalhar para tirar ele ali daquele sistema prisional. Então, se você tem dúvida, a dúvida, compra um curso, se especializa. Sim, eu sou suspeita de falar do curso da FER, porque eu sou apaixonada, eu falo que eu nunca vou sair desse curso. Vai ser para o resto da minha vida. Enquanto eu estiver advogando e ela estiver viva, eu vou estar junto com ela. Então, não se desespere como eu desesperei no começo. Se especialize, já pensa no nicho, se gosta da parte da execução penal, entre a fundo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Fiquei muito feliz de ouvir a sua história novamente, porque eu te acompanho tem muitos anos, então eu acompanhei de pertinho a sua evolução. Tenho a honra de dizer também que somos de comarcas próximas, que eu tenho a oportunidade de contar com você, assim como eu já contei diversas vezes em parcerias mesmo, para você prestar diligências para mim. Fico muito feliz de ver todas as suas conquistas. Eu gosto de vibrar quando vocês contam que fechou contratos, boas decisões. Também feliz que hoje você tem o seu escritório, que você é realizada com isso. Quero agradecer pela sua humildade de você vir aqui dividir a sua história com outras pessoas que estão nos assistindo e saiba que a sua história vai servir de inspiração para outros colegas. E eu te desejo cada vez mais sucesso e eu estarei aqui acompanhando na torcida para o que você precisar, tá? Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo episódio.